Todos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Também quero agradecer aos participantes da mesa de discussão. Teremos logo mais, Pedro Neri, Marcelo Pedra e Florentino. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E quero deixar aqui um agradecimento especial ao time da Atlas Intel e ao nosso comitê científico que se dedicou a acompanhar mais uma coleta da nossa pesquisa. Meu nome é Maria Fernanda Quartiero, sou fundadora e diretora do Instituto Cactus. Acredito que a maioria de vocês aqui presentes já nos conhece, mas, para relembrar, somos uma organização independente que se dedica a ampliar e a qualificar o ecossistema da saúde mental no Brasil, por meio de projetos voltados à prevenção e promoção da saúde mental. Estamos aqui hoje para lançar a terceira coleta do Panorama da Saúde Mental. O Panorama é uma ferramenta que busca se consolidar como uma referência para a geração de dados contínuos, atualizados e consistentes sobre a saúde mental dos brasileiros. Nessa terceira coleta, nós escolhemos trazer para a discussão a relação entre o uso das redes sociais e a saúde mental das pessoas, em especial dos nossos adolescentes e jovens. Ao serem questionados sobre o impacto das redes sociais em sua saúde mental nos últimos 15 dias, 45% das pessoas que responderam à pesquisa relataram ter uma percepção de impacto negativo, sendo que 10% delas indicaram um impacto muito negativo. Essa percepção é ainda mais acentuada entre os jovens de 16 a 24 anos, com 15% deles expressando uma sensação de impacto muito negativo em sua saúde mental. Esses números eles são um alerta sobre as pressões que as redes sociais exercem nas pessoas e na juventude, e como isso está diretamente ligado a padrões de sono, autopercepção, e, de forma mais ampla, ao bem-estar psíquico. Os dados apresentados na nossa coleta reforçam a importância de levantarmos debates sobre a regulamentação do uso das redes, especialmente pensando em proteger e educar os mais jovens sobre o uso consciente e mais saudável. Sempre gosto de dizer que o Panorama não é apenas uma ferramenta de análise, ele é um chamado à ação. Queremos que ele inspire o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais e o avanço de regulamentações que priorizem o cuidado com a saúde mental, promovendo ambientes digitais mais seguros e acolhedores. E é válido lembrar que não podemos ser contra as redes sociais em si. Elas desempenham um papel importante para os indivíduos e para grupos de minorias, permitindo a troca de experiência, o fortalecimento de redes de apoio, a visibilidade de causas e a disseminação de informações essenciais. Mas é fundamental estarmos atentos ao uso excessivo dessas plataformas e ao tipo de conteúdo por elas gerados, sem discernimento e filtros de controle, impactando diretamente a saúde mental das pessoas, principalmente de nossas crianças e adolescentes. A nossa atenção deve se voltar em promover uma utilização equilibrada, com práticas conscientes, intervalos regulares e uma abordagem crítica ao tipo de conteúdo consumido. Precisamos encorajar discussões que levem a um uso saudável das redes, onde a saúde mental das pessoas seja a prioridade. Bom, que essa terceira coleta seja uma provocação e um ponto de partida para essa conversa. Muito obrigada pela presença de vocês. Passo, então, diretamente a Bianca Kahn, nossa especialista em saúde mental do Instituto Cactus, que vai apresentar para vocês aqui os resultados dessa terceira coleta. Boa tarde, queria agradecer a presença de todos. Eu sou a Bianca Kahn, especialista em saúde mental do Instituto Cactus, e hoje eu trouxe um pouco dos destaques dessa última coleta, que é a terceira coleta do Panorama da Saúde Mental, e vou explicar um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Bom, o Panorama é uma ferramenta de monitoramento de dados sobre saúde mental da população brasileira, e ela surgiu num contexto de carência de dados brasileiros sobre saúde mental. Ela também foi muito provocada pelo interesse maior nesse assunto depois da pandemia. E ela tem como objetivo também criar uma série histórica sobre a saúde mental da população e oferecer insights sobre as tendências relacionadas ao bem-estar mental e também embasar estratégias nacionais e locais voltadas à promoção de saúde mental. Ela conta com 2 sessões, ou 2 módulos, o módulo fixo e o módulo variável. O módulo fixo, ele tem
toda a coleta as mesmas perguntas, e ele é pautado em instrumentos internacionalmente validados, como o GHQ12 e o PHQ9, e também conta com algumas perguntas de hábitos do cotidiano do brasileiro. O módulo variável, como o nome sugere, ele é variado por coleta, então depende de temas de interesse daquele semestre. O módulo variável dessa terceira coleta foi a utilização das redes sociais e seu impacto na saúde mental. A metodologia desenvolvida pela Atlas Intel, ela garante que o perfil da amostra seja representativo da população brasileira em termos de composição demográfica. A amostra dessa coleta, ela contou com 4.381 respondentes, que são brasileiros acima dos 16 anos, que preencheram a coleta online. Como parte essencial dessa pesquisa, desenvolvemos o ICASM, que é o Índice Contínuo de Avaliação da Saúde Mental. Ele é calculado em uma escala de 0 a 1.000, quanto maior o número, melhor a saúde mental. Então, ele foi desenvolvido a partir do GHQ12, que é aquele instrumento que eu mencionei, de saúde geral da população. E a análise fatorial revelou 3 dimensões principais: confiança, vitalidade e foco. O ICASM da população geral dessa coleta foi de 682 pontos, com a dimensão de confiança sendo a mais alta e a dimensão de foco sendo a mais baixa. A dimensão de confiança, ela reflete a autoestima do indivíduo, a vitalidade, ela reflete a capacidade do indivíduo de superar desafios, e a dimensão de foco, ela reflete a habilidade do indivíduo de se relacionar com seu entorno de forma produtiva. E o ICASM, ele é representado por essa roseta, visualmente, ao longo do nosso relatório. Em termos de histórico do ICASM, como vocês podem ver, houve um aumento por coleta, em termos de pontos do ICASM. A primeira coleta, ela foi realizada no primeiro semestre de 2023, com 635 pontos, e hoje, nessa última coleta, ela revelou 682 pontos. Então, houve um aumento na saúde mental da população, em termos do ICASM, mas, assim, não tem como a gente estabelecer uma causa direta desse aumento. Ela é relacionada a fatores externos da coleta, do momento da coleta, então fatores sociais, políticos, econômicos daquele momento. Mas, de fato, houve um aumento progressivo. Em termos de resultados demográficos do ICASM, o ICASM da mulher foi de 669 pontos, em comparação com os homens, que foi de 695 pontos. As mulheres apresentando um ICASM mais baixo em todas as coletas. Isso está de acordo com a literatura da saúde mental, onde geralmente mulheres relatam ansiedade e depressão, níveis mais altos de ansiedade e depressão em pesquisas. A idade, em termos de faixa etária, 16 a 24 anos apresentou o menor ICASM de todos. Isso também continua sendo o caso em todas as coletas. E a faixa etária de 60 a mais apresentou o maior ICASM de todos, que também foi o caso nas 3 coletas. Agora, trazendo alguns destaques do módulo variável, que conta com a vida cotidiana, rotinas e perguntas de hábitos dos brasileiros. Um dos destaques do módulo variável foi referente à situação financeira, com preocupação financeira. 81% dos respondentes da população brasileira relatou preocupação com a sua situação financeira ao menos uma vez nas últimas 2 semanas. Outro dado que chamou a atenção foi que 61% da população declarou sentir forte sonolência durante o dia e 72% declarou ter dormido menos de 6 horas em uma noite. Quando a gente faz o recorte com o ICASM, aqueles que se preocuparam com a condição financeira nas últimas 2 semanas apresentaram um ICASM menor do que aqueles que não se preocuparam nenhuma vez nas últimas 2 semanas. E também a mesma coisa em termos de sonolência durante o dia. Aqueles que sentiram forte sonolência apresentaram um ICASM muito mais baixo, quase 300 pontos a menos do que aqueles que não sentiram. Então, isso ressalta a relação entre o sono e o estado mental.
Agora, alguns destaques do módulo variável, que, como eu disse, é a utilização das redes sociais. Bom, 99% da população usaram as seguintes redes sociais, WhatsApp sendo a rede mais usada, e Instagram, seguido do YouTube, e as menos usadas foram LinkedIn e Discord. Em termos de ICASM, quando a gente faz a relação com o ICASM mais alto foram dos usuários do Facebook e o mais baixo do LinkedIn. Agora, quando a gente olha para esse recorte de jovens e a utilização das redes sociais em termos de ICASM dos jovens de 16 a 24 anos, aqui a gente pode ver que os jovens que tiveram ICASM mais baixo foram aqueles que usaram Twitter e LinkedIn. E o mais alto, Facebook e Discord, mesmo Discord sendo uma população menor que usa essa rede. Nas últimas 2 semanas, qual tipo de conteúdo você consumiu nas redes sociais? O tipo de conteúdo mais consumido, relatado pelos respondentes, foi notícias e conteúdo relacionado a entretenimento e humor. A menos consumida foi conteúdo adulto e streaming de jogos. Mas em relação ao ICASM, os que apresentaram o ICASM mais alto foram aqueles que consumiram notícias relacionadas à saúde, cultura e esportes, e os que apresentaram o ICASM mais baixo foram aqueles que consumiram notícias sobre famosos, fofocas e conteúdo adulto. De novo, aqui a gente não pode estabelecer uma relação direta entre o tipo de conteúdo e a saúde mental dos respondentes, porém, existe essa relação e esse recorte do ICASM em comparação com o conteúdo consumido. Agora, como a Maria Fernanda disse na fala dela, 45% dos respondentes relataram que as redes sociais impactam negativamente sua saúde mental. Então, isso só de quem autodeclarou um impacto, e não necessariamente quem de fato foi impactado pela saúde mental negativamente. Então, isso, por mais que seja menos de metade da população, é um número bem significativo. 45% da população geral que sente que as redes sociais impactaram de forma negativa a sua saúde mental. Um dado que também chamou a atenção, e eu acho que a gente já está chegando no final dessa apresentação, em qual período do dia você é mais ativo nas redes sociais? O período mais ativo nas redes foi à noite, com 58% da população geral respondendo, e 4% utiliza as redes sociais de madrugada, mas quando a gente olha para o recorte do ICASM, a gente vê que o ICASM mais baixo é aqueles que utilizam as redes sociais de madrugada. E os que apresentam o ICASM mais alto são aqueles que utilizam as redes sociais de manhã. Então, esse dado é importante porque é preocupante ver quantas pessoas, que a maioria da população usa o dispositivo à noite, porém, quando a gente faz esse recorte com a saúde mental, a gente vê que está impactando negativamente. E essa ligação entre o uso das redes à noite e o sono é muito bem estabelecida na literatura de saúde mental. A gente sabe que o uso dos dispositivos de madrugada não só impacta na qualidade do sono, mas também na frequência, na quantas horas a pessoa dorme, e isso pode muito bem impactar negativamente a saúde mental. Então, por isso a importância de trazer esses dados para conscientizar a população sobre o uso das redes e tentar controlar, fazer a regulamentação das redes, mostrar e provar que, de fato, tem um impacto negativo para promover mudanças de hábitos que fortalecem a saúde mental dos jovens. Então, são esses os dados. Por favor, baixem o nosso relatório no nosso site, no institutocactus.com. Queria agradecer nosso time inteiro e também agradecer o time da Atlas Intel. Queria também agradecer o nosso conselho científico e também anunciar que o nosso próximo módulo variável vai ser sobre ecoansiedade. Então, o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. Muito obrigada!